aqui para mais um painel de cobertura de COP26, dessa vez recebendo Guilherme Moreno, gerente de marketing da Malve, e Paulo Pianez, diretor de sustentabilidade da Marfrig. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do setor privado no protagonismo das ações de ESG. Obrigada pela presença e participação de vocês. Eu queria começar com um contexto de como que as empresas têm trabalhado essa questão do ESG e por que já dá para se falar de protagonismo nessas ações. Paulo, por favor, se você puder começar com um resuminho das ações de Marfrig, que são muitas. Não, claro, sem dúvida, né? Bom, eu acho que o protagonismo ele se dá em função da maneira como a gente se organiza enquanto empresa também, né? Então eu acho que eu tenho certeza que nos últimos 2 anos, né, a Marfrig já tem um longo histórico, na verdade, né, desde 2009, de maneira muito robusta, ano após ano, vem tomando ações que vêm surtindo efeitos bastante interessantes, não à toa, né, a Marfrig é hoje a mais bem avaliada empresa global no setor em todos os índices e rankings que medem o tema ESG. Se você pega a FAIR, o CDP, se a gente pega o BBFOL, que mede bem-estar animal, você vai ver que a Marfrig é a mais bem avaliada globalmente, né? Então acho que isso reflete um pouco, né, para chegar na sua pergunta, né, como que se pode efetivamente fazer com que, de alguma maneira, a gente possa influenciar o setor, enfim, né, protagonizar as práticas que são tão urgentes quando se fala em sustentabilidade. Então, nesse sentido, né, eu costumo dizer que a gente precisa ter uma boa prática, um bom modelo implementado na empresa. O que a gente fez, né? A gente começou pela governança. Quando a gente fala de ESG, eu costumo dizer que o I e o S eles não existem se você não tiver um bom D. Então a gente começou por aí. A Marfrig, ela estabeleceu como um dos pilares estratégicos a sustentabilidade. Disso, a gente fez uma alteração no nosso conselho de administração com a indicação de um conselheiro que é emblemático, ele é ícone no tema, atua nisso há mais de 40 anos, que é o Roberto Vac. Paralelamente, dentre os comitês estratégicos vinculados ao conselho, né, um deles que foi constituído é o Comitê de Sustentabilidade, do qual participam 2 membros do conselho, o presidente do conselho, que é o controlador da companhia também, o CEO da companhia, 2 membros externos, né, o Marcelo Furtado e a Daniela Mariuso do IDH, Marcelo Furtado durante 15 anos, diretor executivo do Greenpeace. A gente está trazendo mais 2 membros agora para o nosso comitê também, que são ícones, né, para que a gente possa avaliar de uma maneira muito imparcial, muito direta, mensalmente, tudo que a gente faz. Então, do ponto de vista de governança, né, para complementar, eu preciso criar também um modelo de gestão. Nós criamos um modelo de gestão calcado em 6 pilares, né, um pilar que começa ali para controlar a originação, de onde vem a matéria-prima que a gente usa, né, passa por um outro pilar que é de redução de gases de efeito estufa, descarbonização, um outro que é bem-estar animal. Nossa matéria-prima é um animal que sente dor, que sente medo, que sente fome, que sente frio. Como que a gente humaniza esse animal desde o momento que ele nasce até o momento que ele vai ser abatido, né, com as melhores práticas que a gente pode ter. Um outro pilar que é o uso de recursos naturais, água e energia em especial, que na nossa indústria é intenso, né? No pós-produção, a destinação de resíduos e de efluentes, então quais são as melhores práticas para isso? E por fim, a questão social. Mas a questão social não a ação social da empresa só, que é importantíssima, e a gente tem o Instituto Marfrig lá instalado para isso, né? Mas a nossa ação social ao longo da cadeia, naqueles públicos que fazem parte da nossa cadeia de valor. Populações quilombolas, populações indígenas, as comunidades que estão no entorno das nossas plantas, os pequenos produtores, né, como que a gente engaja para que eles possam melhorar a produtividade e rentabilidade. Então eu diria para você que para poder protagonizar, e daqui a pouco a gente pode abordar um pouco mais disso, né, é fundamental que você tenha um bom modelo, e tudo isso baseado em números, em KPIs claros, públicos, com total transparência, para que a gente possa fazer a prestação de contas disso. Afinal, a gente é uma empresa de capital aberto também, né? Então isso tem que ser periodicamente mostrado. Onde foi bem, onde não foi tão bem, onde foi mal, né? Onde precisa ser corrigido, para que todas possam acompanhar aquilo que a gente vem fazendo. E Guilherme, em relação à Malve, também tem essa questão da prática e da transparência, né? Como que vocês têm
colocado essas ações, não só em prática, mas trazendo visibilidade? Não, muito bacana, Marina. Assim, eu acho que uma coisa que o Paulo até trouxe aqui, que eu acho bem bacana, tudo tem a ver com foco. O que você decide fazer é onde você decide dar foco. No caso da Malve, a gente tem 53 anos aí de existência e tem muito mindset de como a Malve foi criada, desde quando ela surgiu e como tudo isso aconteceu. A Malve não é uma empresa de capital aberto, mas é uma empresa que sempre reportou dados com a maior transparência possível, porque a gente acredita que quando a gente tem foco e quando a gente tem um trabalho a ser feito e a gente consegue alcançar metas, isso serve também de exemplo e de influência para o mercado todo. Então, a gente tem iniciativas desde quando sustentabilidade nem chamava sustentabilidade ou quando a gente nem colocava isso no board executivo da companhia. A Malve mantém um parque em Jaraguá do Sul que pouca gente conhece, que é maior que o Ibirapuera, é uma das reservas, a primeira que a Malve construiu, para devolver um pouco do que a gente é uma indústria, então não tem como produzir sem ter impacto. Se a gente consegue resolver o impacto de alguma forma, a gente entende que o negócio para de pé, que é um negócio, de fato, que alimenta ali milhares de famílias e que, no final das contas, acaba sendo muito mais rentável quando tem um impacto positivo para a sociedade, para o futuro e, de fato, vira algo sustentável, né? Quando a gente fala muito de sustentabilidade, sem falar do conceito de sustentável. Sustentável, parar em pé, existir, é uma das grandes atividades da Malve desde sempre, mas sempre com esse viés de sustentabilidade e sempre nesse nível de transparência, mostrando o que está sendo feito, reportando o que está sendo feito, metas que foram alcançadas, metas que também não foram. Em 2015, a gente lançou o plano 2020, que foi concluído agora, e a gente, dentro do plano, tinha 15 metas. 9 das 15 foram alcançadas e superadas, as outras não. A gente chegou muito perto do alcance e reportou tudo isso para o mercado, porque a gente entende que, cara, será que alguém do mercado pode ajudar a gente a chegar nas outras metas? Quais serão os nossos próximos desafios para os próximos 10 anos? Se tudo isso ficar público, se tudo isso tiver transparência, é muito mais fácil que a gente crie essa cadeia de forma colaborativa e chegue de fato no nosso foco. Sustentabilidade é um dos pilares da companhia, hoje a gente chama de ESG, né? Então, lógico que plugar a governança, falar de todo esse ecossistema de sustentabilidade virou algo muito mais amplo, mas é muito o nosso jeito de fazer e de pensar as coisas desde sempre. Então, acho que tem muito a ver com a Malve, tem muito a ver com a forma com que a Malve foi criada, e a gente só chegou até aqui porque teve foco. Acho que o grande segredo é o foco. E vocês dois trouxeram uma questão importante, que é essa questão da cadeia. Como que a empresa pode influenciar mudanças positivas na cadeia e como que vocês acompanham isso de perto? Bom, no nosso caso isso é absolutamente fundamental, né? Está muito vinculado àquele primeiro pilar, mas que se estende pelos outros também, que é o controle da origem, né? E para que isso aconteça, efetivamente, a gente tem que, mais do que controlar, a gente tem que engajar essa cadeia, né? E como que se faz isso? Ainda mais no mercado esporte, né? Eu não tenho contrato de fornecimento com os meus fornecedores, né? O fornecedor, na verdade, é um leilão reverso, né? Eles é que escolhem a mim ou o competidor, né? Então, como que a gente faz esse nível de engajamento? Primeiro, obviamente, a gente tem que ter políticas de compra para as quais esse fornecedor tem que estar aderente, né? E aí é que eu acho que aconteceu uma grande mudança, que conversa um pouquinho com a sua primeira pergunta ainda, né? Que a gente acabou literalmente, e de fato, sem nenhuma falsa modéstia nisso, influenciando bastante o setor. O setor como um todo, e aí eu digo tanto o varejo quanto a própria indústria, né, a indústria da carne, sempre teve um approach de exclusão, né? Ou seja, olha, fornecedor, você pode, você não pode. E aquele que não pode, você colocava do lado. Você criava um problema de isonomia nesse mercado, né? Porque aquele não ia ter capacidade de fornecimento para você, então, portanto, não necessariamente ele está aderente às melhores práticas sob a ótica da sustentabilidade. Então a gente muda esse approach, essa abordagem, que passa da exclusão para a inclusão. E o que significa incluir? Significa você, à medida que você vai conhecendo a sua cadeia, né, e são muitos produtores, né, como eu te falei, só na Amazônia a gente tem 16 mil, mas se eu pego aqueles que são os indiretos, vai para mais de 170 mil,
fornecedores num único bioma, significa dizer que à medida que você vai identificando a realidade de cada um, né, você tem que ver quais são as necessidades que esse produtor tem para que, se identificado algum tipo de não aderência à sua política de compra, você possa fazer com que ele fique aderente. Um exemplo prático, esse ano a gente reincluiu na nossa cadeia de fornecimento mais de 1.100 produtores. Estavam totalmente fora, né? O que significou mais ou menos 200 mil cabeças de gado, né? Isso daí é cerca de 7% mais ou menos, né, do que a gente abate no ano, né? Então isso daí é um exemplo claro de que você influencia a cadeia dessa perspectiva de entendimento, de colocar práticas boas e de incluir. E isso foi tão legal, e os resultados que a gente tem obtido são tão bons, né, que o próprio setor vem anunciando planos, depois do que a gente anunciou lá em julho de 2020, que parece um copy and paste, literalmente, né? Mas que legal, porque a gente acredita que esse é mesmo o caminho. E isso facilita para que a gente tenha também abordagens mais setoriais, porque a gente vai ganhar tração, a gente vai ganhar escala, né? Então, como fazer isso? Uma simples mudança de abordagem. É claro que nisso tem todo um plano, uma série de iniciativas, não vou entrar em cada uma delas aqui, mas à medida que a gente vai conversando eu vou simplificando, né? Mas o ponto principal, né? Conhecer, engajar, incluir. Eu diria que esse é o trinômio para que você consiga efetivamente fazer a diferença na cadeia de valor. Em relação à Malve, Guilherme quer comentar? Lógico, quero. Bom, a gente pensa, a gente vem de moda, né? Então, a gente começa a pensar na influência, lógico, em influenciar positivamente desde a nossa cadeia, os nossos stakeholders lá atrás, mas no final tem um consumidor que está comprando roupa, certo? E esse consumidor, ele tem ali um poder de decisão e de escolha na mão, como todo consumidor tem ao comprar qualquer outra coisa. A diferença é que na moda existem várias verdades inconvenientes. A gente não fala que a indústria da moda é a segunda que mais polui o mundo. A gente não fala que a indústria da moda é responsável por 20% das poluições de água ou de 10% das emissões de carbono. São números bem assustadores que ficam embaixo do tapete, porque moda vem de atração, sedução, desejo. Moda vem de autoimagem, autoestima. Então, aonde que fica o grande desafio? A gente precisa trazer informação, tratar essa informação até que ela chegue no ponto de ser entendível por qualquer pessoa e que vire uma informação também atrativa, porque ela tem que se conectar à moda, ao desejo e tem que fazer parte da escolha das pessoas. A gente acredita que essa influência é tão importante que se a gente exercer, se todo mundo entrar nessa e a gente fizer um trabalho direitinho, o consumidor começa a mudar a indústria e a gente sai dessa posição muito ruim, né, de segunda indústria que mais polui o mundo e consegue reverter e virar esse jogo. Mas tem muito a ver com influenciar todo mundo que faz parte da cadeia e no final influenciar o consumidor, que é o cara que vai escolher a roupa que ele vai vestir. Então, acho que o nosso trabalho lá dentro da Malve, lógico, a gente tem uma agenda, a gente tem todo um foco, a gente tenta fazer o melhor possível dentro das alternativas que já existem e elas vão evoluindo, mas no fim das contas, a gente quer que esse nível de influência chegue até o consumidor e que ele possa fazer uma escolha correta. E a escolha correta, todo mundo sempre me pergunta isso: a escolha correta é deixar de comprar? É deixar de se vestir? Não. É questionar quem está fazendo, como está fazendo, da onde vem, se eu vou usar, né? Tem dados que mostram que a gente compra peças e usa 3 vezes no máximo no ano, em média, o nosso guarda-roupa. É muita loucura pensar que a gente tem um guarda-roupa inteiro parado para ser usado 3 vezes num ano. Então, acho que esse start, esse jeito de pensar tem muito a ver com a influência que a gente, marca de moda, consegue fazer até o final da cadeia e até, de fato, a escolha do consumidor. Quando a gente fala de protagonismo e de influência, eu queria entender um pouco mais como que vocês comunicam isso com outros atores da indústria. Porque, por exemplo, vocês têm o jeans com um copo d'água, né? Como que isso vai influenciar uma mudança para que, de fato, o setor tenha evoluções? Eu acho que o começo disso tudo é o final. Se a gente comunica bem com o consumidor
isso vem numa cadeia e chama muito atenção. Quando a gente lançou o jeans com um copo d'água, aconteceu um movimento meio inesperado no mercado das pessoas olharem até para esse protagonismo do jeans de uma outra forma. Muita gente até me perguntava, ué, mas o jeans consome água para ser produzido, né? As pessoas não têm ideia do tanto de resíduo ou recurso natural que a gente usa para produzir uma jaqueta jeans, uma peça que a gente está usando. Então, quando a gente eleva o nível da informação, traz uma inovação como essa, como que a gente imagina trazer e plugar parceiros e indústrias e compartilhar essa informação? Abrindo a casa. Eu acho que o melhor jeito de fazer isso é, no mesmo nível de transparência que a gente reporta os números, a gente está disposto sempre a receber parceiros, sejam eles do nosso setor ou não, para compartilhar boas práticas e poder trazer para dentro de casa e mostrar, olha, a gente conseguiu chegar até aqui. Vocês têm alguma inovação nesse sentido? Vocês conseguem compartilhar? Querem saber como a gente chegou até aqui? Então, acho que tem muito disso, sabe? A gente não acredita em segredo industrial, em fechar a casa, em lançamento único, né? A gente quer, lógico, buscar ações e práticas cada vez mais pioneiras para trazer uma moda mais limpa, para reduzir impacto, para entregar números de redução, como a gente vem entregando. A gente reduziu 75% de emissões de gás carbônico. É um número, nos últimos, de 2014 para cá, é um número bastante arrojado, né? Só que não é um segredo como é feito isso. A gente quer abrir e mostrar mesmo, cara, a gente fez dessa forma. Tem alguém fazendo melhor? Dá para a gente compartilhar informação e chegar num lugar melhor? É para isso que a gente pensa quando a gente fala em compartilhar, em abrir dados, em ser transparente, é assim que a gente está pensando. Tem uma questão importante nas duas indústrias que é justamente essa mudança de pensamento do consumidor, né? A gente tem visto aí movimentos como, por exemplo, carne à base de plantas, ou mesmo uma segunda-feira sem carne. Você falou da questão da redução do consumo dessa moda mais rápida. Como que vocês têm lidado com essas novas narrativas? Bom, eu acho que o que a gente chama de transição alimentar é algo inescapável, né? A gente acredita que os padrões de consumo de alimentos, ele deve mudar substancialmente. A gente vê grandes redes de varejo que já mudaram completamente a estratégia em função dessa visão de que como se consome alimento vai mudar muito radicalmente. A gente vê claramente uma preferência pelos produtos, digamos, que são mais in natura, e aí entra a carne, inclusive, a carne, peixaria, fruta, legume, verdura, né? E quando você entra no supermercado, você vê que isso tem sido o protagonista do negócio agora, né? Os famosos ultraprocessados cada vez mais têm ficado nos cantinhos, né? E isso vai acontecer mais fortemente. Da mesma maneira, dentro dessa mudança de hábitos de consumo alimentar, e isso deve acontecer na indústria da moda também, aliás, eu acho que isso deve acontecer nos padrões de consumo que a gente vem, principalmente desse jovem, a forma como ele pensa hoje, que é o potencial consumidor de amanhã, é de diversificação. Né? Então ele vai comer carne todos os dias? Possivelmente não. Tem aqueles que talvez até não. Pesquisa Ibope 2017 mostra que no Brasil 14% da população se autodeclara já vegana ou vegetariana. São 30 milhões de pessoas. Né? Não sei como está esse número hoje, né? Mas isso é um fato, é uma realidade. E mais, a proteína animal que vai ser consumida daqui a pouco é aquela que respeita esses 6 pilares que eu acabei de falar. Porque a gente está falando de um animal, porque a gente está falando de alguma coisa que pode ter impacto ambiental e que tem que ser controlado. Então essas questões todas, né, a gente tem que ter muito claro e pensar como que se posiciona nisso. Por isso que na Marfrig a gente é efetivamente uma empresa de proteína. E a gente acredita que tem que ter alternativas para todos esses públicos e para todos esses hábitos. Não à toa, né, nós somos os primeiros a formar uma joint venture com a ADM, que é a Plant Plus, que é totalmente destinada à produção de proteína à base vegetal. Porque vai ter muita gente que vai consumir esse tipo de produto. Então vai ter vegano, vai ter vegetariano, vai ter carnívoro, vai ter flexitariano, né? Então vai ter de tudo. Então a gente vai ter que se adaptar ao novo padrão de consumo que vai ter lugar para tudo isso.
só que tudo isso vai ter que ser produzido de um outro jeito, porque senão ele também não vai ter lugar. A moda, a gente vive um momento muito parecido. E que bom, né? Que bom, porque a gente não precisa esperar viver no lixo para mudar o jeito de consumir. Que é o que aconteceria com a gente, olhando e pensando que tudo que a gente consome hoje, a gente não descarta, mas em algum momento vai virar descarte, né? E tudo que a gente consumiu que tenha poliéster, por exemplo, existe no mundo até hoje, né? A primeira peça que a gente consumiu com poliéster está lá em algum lugar no mundo, seja nos mares ou em aterro, tá em algum lugar. Então, a gente vê com muito, primeiro, assim, de uma forma muito positiva, né? Muito pelo modelo e pelo que a gente acredita como Malve. A Malve, a maior marca do grupo Malve, ela tem como princípio fazer moda para durar, fazer moda para não ser descartada, fazer moda para viver várias histórias na vida das pessoas, poder ser uma moda que é vendida, depois revendida, reutilizada, doada, enfim, e a gente quer ir muito além, assim, quando a gente pensa em economia circular, a gente quer avançar num projeto de fato para recolher esses produtos e transformar em moda de novo, porque a gente não precisa transformar tudo em resíduo, já existe solução e a gente está buscando alternativas para soluções serem viáveis. Então, tem muito a ver com o nosso território, com o que a gente acredita essa mudança de comportamento, e tomara de fato que ela seja acelerada. A gente já vê um movimento muito diferente pós-pandemia, de pessoas se questionando se precisam consumir nessa velocidade, essa determinada categoria, muita coisa mudou nos hábitos de consumo. A moda conf, por exemplo, explodiu porque as pessoas começaram a se vestir para ficar em casa e não mais se vestir para sair, e passaram a perceber que eu não preciso estar desconfortável para me sentir bem, me sentir bonito, enfim. Muita coisa mudou e agora a gente acredita que ainda falta uma virada de chave para que as pessoas passem a pensar na moda num outro jeito de consumir moda, com outro ritmo, e realmente questionar as marcas como elas estão fazendo. Acho que a grande virada de chave vem aí, quando esse questionamento começar a ser algo que é tratado como premissa e não como curiosidade. Hoje a gente ainda está nesse nível da curiosidade. Nossa, será? E a gente vê muito greenwashing das marcas, todo mundo correndo, né? ESG virou uma sigla valiosíssima para as empresas. Então, na moda, isso não é diferente. Todo mundo enxerga valor, todas as marcas correndo e fazendo lançamentos pontuais. Mas o que a gente precisa, de fato, é de um movimento que aconteça com impacto e com verdade, e que no final gere algum tipo de retorno real para o futuro e para o mundo. E eu acho que isso só vai acontecer quando as pessoas realmente questionarem de uma forma mais séria e tratarem essa mudança como premissa e não como curiosidade. Será que o que eu estou consumindo? Ou, nossa, que legal, eu olho uma etiqueta, poxa, olha, e é sustentável. E não, cara, deixa eu ver a etiqueta aqui, se não for eu não vou consumir. Então eu acho que essa virada está perto de acontecer, ainda não aconteceu. Também acredito nas gerações mais novas, né? Uma mudança comportamental como um todo. Acho que a geração Z, principalmente, que vai chegar no mercado de trabalho 2025, vai ser 75% de geração Z. Como será que vai ser, né? Mas a gente acredita muito numa geração com outro mindset, que vai repensar todo esse consumo e os impactos que o consumo tem. A moda não vai ser diferente disso. Uhum. E pensando nessa virada de chave que você está comentando, Guilherme, eu queria entender um pouco do papel da empresa quando a gente fala da questão de ser um ator dentro da sociedade, né? De influenciar políticas públicas, influenciar mudanças no pensamento das pessoas, como você acabou de colocar. E, Paulo, qual que é o papel da Marfrig, por exemplo, quando a gente fala dessa influência também em relação às políticas públicas e outras influências sociais? Não, esse é um papel fundamental, né? A gente acredita que para que a gente potencialize, para que seja dada escala naquilo que a gente acredita, é fundamental que haja advocacy. A Marfrig, ela atua dentro de fóruns importantes que tem como premissa básica fazer esse tipo de advocacy, né? Então, a Marfrig tem assinado os principais posicionamentos empresariais, né, bastante progressistas e com uma visão de futuro muito alinhado às questões básicas e aos desafios que se colocam de conciliação de produção com conservação, né, com uma economia de baixo carbono. Então a gente está na coalizão, a gente está no CBEDS, a gente está por meio da nossa associação
levando esse tipo de posicionamento, né, porque a gente acredita que empresas que se unem em prol disso conseguem ter um protagonismo maior, conseguem fazer um advocacy maior. E a gente, obviamente, conversa também em âmbito de poder público, né, mostrando o que acontece, quais são as oportunidades que tem, o que pode ser feito, né, porque, de novo, poder público e política pública é fundamental para que você dê punch, para que você dê escala às iniciativas individuais das empresas. Tanto quanto você também precisa engajar o próprio setor para que também dê escala a isso. Então, isso daí para a gente é um princípio básico de atuação também. Em relação à Malve, Guilherme, tem também uma questão aí dos consumidores confiarem nas empresas. Como que fica isso? Tem uma pesquisa que a gente gosta de citar, uma pesquisa da Edelman, que diz que 57% das pessoas acreditam mais no setor privado contra 28% do setor público. Isso mostra o tamanho da responsabilidade do setor privado, né? Eu acho que esse grau de confiança que é depositado vira também uma pressão para que o setor privado se una e construa mudanças, e construa territórios de mudanças. Existem uma série de acordos, como o Business Ambition, em que a Malve assinou, né, um acordo para segurar a temperatura do planeta até 1,5 graus. Eu acho que é esse tipo de movimento que as marcas do setor privado precisam fazer para cada vez mais estarem unidas, unir forças, para que a gente contenha uma série de evoluções e destrua menos o planeta, porque no final das contas, a gente vai produzir alguma coisa e qualquer coisa que é produzida tem impacto. A gente fala na Malve que a única moda 100% sustentável que existiria era se a gente andasse pelado, né? Porque aí a gente não ia estar de roupa, a gente não ia ter produzido nada, não ia ter consumido nada, todos os recursos estariam exatamente aonde eles estão e a gente não prejudicaria a natureza. A partir do momento que a gente se propõe a produzir algo, se a gente puder fazer melhor, fazer bem feito, fazer com menos impacto e unir forças no setor privado para isso, e até para pressionar eventualmente alguma mudança do setor público, a gente acredita muito nesse caminho. E eu acho que eventos, por exemplo, como a COP, né, são eventos importantes para que o setor privado esteja lá, colocando suas práticas, trocando experiência e se unindo cada vez mais para transformar o que a gente tem hoje, o jeito de fazer as coisas de hoje. Porque o contrário disso é a gente sair do limite de tudo que a gente tem e esse limite vira irreversível. Quando a gente fala em segurar a temperatura do planeta em 1,5 graus, a gente não conseguiu segurar, a gente já passou de 1 grau, né? A gente sabe disso. Só que os especialistas falam que se a gente não contiver essa temperatura até 2050, a gente vai estar além dos 2,5 graus. E isso é um ponto irreversível que ninguém nem sabe estudar qual vai ser o impacto e o que isso vai gerar para o mundo. Então, acho que tem uma discussão muito séria e o setor privado tem uma responsabilidade muito grande em se unir para mudar e para realmente, de fato, colocar mudanças na mesa. Essa questão de frear o aquecimento global é um dos grandes temas da COP, né? Qual a expectativa de vocês em relação à COP como um todo? Como que ela pode ou não trazer alguma mudança para o setor privado? Bom, eu acho que independentemente da COP em si, que é fundamental, né, que essas discussões têm que acontecer, de que as negociações possam fluir, que ambições sejam colocadas na mesa e que consensos sejam criados com metas mais robustas, porque isso faz com que haja comprometimento dos países, e isso influencia a política pública influencia o setor como um todo, né, na forma como eles têm que atuar para atingir determinadas metas que depois são todas escalonadas, né? Eu acredito que, independentemente dessa importância que tem a COP, né, o setor privado já tem caminhado, né? Eu acho que, em certa medida, né, COPs individuais e empresariais já têm sido feitas, porque metas de redução têm sido estabelecidas, transparência para o acompanhamento dessas metas tem sido colocadas, elas têm sido cada vez mais ambiciosas, né? Elas têm extrapolado já de empresas individuais e indo para setores, né? Então, em certa medida, isso vem acontecendo, né? Mas é claro, se você tem numa COP em que políticas públicas vêm em função de decisão de governo,
em conjunto com o que já vem acontecendo dentro do setor privado em geral, né, certamente a gente vai conseguir dar uma atração muito maior àquilo que se ambiciona. E, obviamente, né, fazer com que esse 1,5 graus, que é o que a gente espera que seja atingido, de fato seja. Eu acho que a COP tem um papel muito importante de comunicação, de informação. Eu acho que a COP, ela além, lógico, de ter o papel político, de ter o papel de acordos, né? E eu concordo com o Paulo. Eu acho que existe as decisões da COP, elas vêm de cima para baixo. E as decisões do setor privado parecem que vêm de baixo para cima, e em algum momento elas precisam se encontrar, e de fato, eu acho que nisso o setor privado está mais adiantado do que as decisões que a gente tem assistido acontecerem na COP. Mas eu acho que a COP ela serve como um ponto de luz para o assunto. E eu acho, eu acredito muito, porque na moda a gente vê muito isso. Enquanto as pessoas não conhecem o que está acontecendo, não entendem o que a gente está vivendo, e enquanto o problema não está do seu lado, ele não é um problema que existe. Então, quando a COP chega e a mídia faz toda uma cobertura, e a gente vê essa cobertura em vários níveis, né? Desde um nível mais especializado, até um nível leigo, até um nível mais popular, eu acho que acende uma luz para o assunto e mostra a urgência do que a gente está vivendo. Né? Então, eu acho que tem, lógico, a gente tem uma grande expectativa da COP, dos acordos que vão ser firmados, né? Expectativas muito positivas, porque eu acho que a gente está num momento de urgência e de necessidade de que a gente tenha realmente acordos relevantes e que saiam do papel e que virem acordos que gerem mudanças, mas, por outro lado, a gente tem um momento de muita informação sobre o assunto e de uma informação até bem mais difundida do que nos anos anteriores. Né? Como o Paulo falou, sei lá, em 2015, quando a Malve lançou o Plano 2020, a gente não fez isso com COP, não precisou da COP para isso, né? Não, agora, em 2021, a gente vai lançar os próximos 10 anos de comprometimento público, a gente vai publicar e vai contar isso no evento, na COP. A gente foi convidado a estar lá e a gente vai usar esse momento para contar as nossas metas e o comprometimento que a gente vai ter nos próximos 10 anos com as metas de ESG. Mas se a COP não existisse, a gente faria do mesmo jeito. Entendeu? Então, eu acho que a COP ela existe como um ponto de atenção para o mundo, para que a gente possa falar desses assuntos, trazer esses assuntos de forma clara, didática e trazer informação para perto das pessoas, seja elas em que nível elas estejam. E vocês estão otimistas com as metas que vão ser colocadas? O Paulo também comentou de metas da Marfrig. Como que vocês acham que vai ser esse caminho, apesar de tantos desafios que a gente trouxe por aqui? Eu acho que a minha expectativa é mais torcida do que expectativa, né? Então eu torço para que metas ambiciosas sejam estabelecidas, que esses consensos sejam atingidos, mas efetivamente eu torço mais do que espero. Mas eu digo também em relação às metas colocadas pelas empresas de vocês. Eu não tenho dúvidas de que as metas que estão sendo colocadas, né, primeiro que elas vão ter uma contribuição grande e cada vez mais a gente tem apertado as metas, né? A gente submeteu as metas ao Science Based Targets agora, né? E no começo do ano a gente reviu as metas que a gente tinha já estabelecido, então elas ficaram muito mais robustas. Escopos 1 e 2, por exemplo, sempre tendo como base ou como visão 1,5 graus Celsius, né? A gente passou de 43, que estava anteriormente estabelecido até 2035, para 68%. Né? Então, não há dúvidas de que a Marfrig, e eu não tenho dúvida de que as empresas, o Guilherme mesmo falou agora, né, de que isso que vão ser publicadas as novas metas nesse plano futuro deles, né? Isso efetivamente vai acontecer, inevitavelmente. A gente também, eu acho que a gente foi, primeiro, bastante pé no chão, mas ao mesmo tempo bastante arrojado, porque o que a gente pensa, se a gente vai estabelecer metas para os próximos 10 anos, a gente também acredita muito na evolução das coisas nos próximos 10 anos. Se hoje é impossível ser zero plástico, eu acredito que em 10 anos a gente possa ser. Né? Então, eu acho que a gente atingiu até agora 75% de reduções de gás carbônico, e a gente não
não mira o projeto todo em net zero como a mídia ou como acontece ou como todo mundo tem provocado e parece o grande assunto da COP. Eu acho que tem coisas, eu acho que é lógico que a gente quer muito isso, vai acontecer e a gente também acabou de submeter as metas ao SBTI, acabou de receber a aprovação das metas, muito mirando esse objetivo também, mas eu acho que tem muitos outros objetivos e papéis ali de uma empresa nesse segmento que precisam acontecer nesse intervalo de tempo. A gente é muito otimista porque a gente acredita muito que dando foco no trabalho, sabendo onde a gente quer chegar, a gente vai chegar. E como o Paulo disse, eu também estou na torcida, porque eu acho que se a gente não torcer para as coisas acontecerem de fato, elas não vão acontecer, né? Então, a gente precisa olhar com otimismo e torcer para que as coisas caminhem para metas arrojadas e que isso não fique só no setor privado, isso venha de fato de cima para baixo e que isso gere impacto no final das contas e que saia do papel. Né? Não sei se vocês já viram um documentário, existe um documentário na Netflix que chama Breaking Boundaries. É uma loucura, acho que todo mundo devia assistir isso. É uma aula para a gente entender que cara, se a gente não já não rompeu todas as fronteiras, a gente está muito perto de romper. E se isso acontecer, ninguém nem sabe qual é a causa e o efeito disso no final das contas. Então, estamos todos na torcida e a gente muito otimista para que as coisas realmente mudem de patamar e que a gente tenha ações que vão transformar o futuro. Com esse clima de torcida, mas também com o entendimento de que o setor privado vai continuar agindo para atingir metas e influenciar outros setores, a gente encerra essa conversa por aqui, mas continua de olho na COP26 aqui na cobertura da Exame, em parceria com a Rede Brasil do Pacto Global. Guilherme, Paulo, obrigada pela participação de vocês, foi um prazer. Foi nosso. Obrigado, Marina. Valeu.